Eu usaria isso se fosse mais um dos meus filmes, mas dessa vez é diferente. Dessa vez é diferente. To all of you American girls, it's sad to imagine a world without you. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Alexandre Neves, eu tenho 16 anos de idade e esse vídeo é realmente curto. Foge um pouco do costume, uma verdadeira rebeldia a essa vontade intensa que eu tenho no meu coração de fazer coisas exorbitantemente longas. Mas como de costume, e eu gosto de costumes, eu também contaria uma história. E a história de ciência é repleta de história. Essa em específico começa em 1744 na Universidade de Leiden, com o pesquisador Peter von Musschenbroek. Esse sujeito criaria o que nós hoje denominamos como o primeiro capacitor. Era um recipiente de vidro para isolar a eletricidade, que armazenaria uma folha metálica que, claro, conteria a eletricidade em questão. O recipiente, a ferramenta, ela tinha duas únicas funções. Uma, claro, ser carregada com energia, e a outra, para os corajosos que experimentassem da ferramenta, descarregar a energia, com o porém de que quem quer que estivesse perto tomaria um profundo e doloroso choque elétrico. Claro, não era a coisa mais funcional e incrível do planeta Terra, mas é o primeiro passo rumo ao estudo da eletricidade e aos componentes elétricos que nós temos e encontramos hoje. Enquanto dissecando Hus, Luigi Galvani, em 1780, observou que os pés dos sapos que observava, que dissecava, se contraíam quando em contato com um metal no nervo e outro metal na carne, ou quando eram atingidos por faíscas elétricas. Galvani, diante dessa monstruosidade, uma clara referência a Frankenstein, que só seria escrito uns anos depois, concluiu: todos os animais são detentores de uma energia animal, de uma eletricidade animal. Uma espécie de força Ranger, clara referência aos Power Rangers. Alessandro Volta, indignadíssimo com essa conclusão, observou e escreveu: essa contração não está sendo originada dessa energia Ranger, dessa eletricidade animal, e sim do contato dos metais com os quais você operou. Obstinado a concluir o seu ponto, a provar o seu ponto, ele desenvolveu a pilha voltaica, intercalada com uma camada molhada por água do mar, em cima zinco, embaixo cobre. A pilha de Volta criava polarização. Bolhas de hidrogênio se acumulavam nos eletrodos, o que a longo prazo reduziria a tensão do equipamento.
Pensando nisso, John Frederick Daniel, em 1836, sofisticou a arquitetura que era, de certa forma, primitiva. Daniel utilizou de 2 eletrodos submersos em soluções diferentes, um ânodo, zinco em solução de sulfato de zinco, e um cátodo, cobre em solução de sulfato de cobre, ambas as soluções interligadas por ou uma ponte salina ou por um pote poroso que fechariam o circuito e permitiriam a passagem e o fluxo da corrente. A pilha de Daniel foi importante por diversos motivos. O primeiro deles é que ela quase não sofria de polarização, ou seja, sua tensão era estável. Para além disso, ela fornecia de forma confiável, segura corrente contínua. Com todos esses favorecimentos, não se prevê que a pilha também favoreceu suporte às tecnologias de comunicação da época, como foi o caso do telégrafo, tecnologia de comunicação muito utilizada. Enraivecido com a origem etimológica do próprio nome, William Robert Groove, que traduzia para arvoredo e interpretações sugerem matagal, em 1839, notou que a pilha de seu contemporâneo Daniel era imperfeita, como tudo no universo, em decorrência de suas baixas voltagens. Com algumas poucas modificações, como a substituição do sulfato de zinco por ácido sulfúrico no ânodo e a substituição do cátodo de cobre pelo cátodo de platina imersa em ácido nítrico, permitia que a pilha fornecesse voltagens, tensões mais altas, como 1,8 a 2,0 volts por célula. O problema é que, ao contrário do matagal, que comumente absorve gases prejudiciais à vida e os transforma em bons gases, a pilha de Groove era diferente. Ela emitia um gás tóxico, NiO2, gás marrom, e extremamente irritante, tão irritante quanto a voz de Oruan, cantor eleito como o homem mais charmoso pelas mulheres. Para além disso, a pilha de Groove, em decorrência dos altíssimos preços da platina, favorecia de certa forma o capitalismo, sistema econômico e por horas político oposto ao anarquismo, presente no matagal, o que expressava de maneira sutil, porém notável, a rebelde revolta de Groove com suas origens. Por último, e não menos importante, a pilha de Bunsen, em 1841. Robert Wilhelm Bunsen, e a pilha de Leclanche, em 1866. George Leclanche. A pilha de Bunsen tinha um objetivo muito simples. Você reduzia o preço e você aumentava a escala de produção. E como você reduziria o preço? O caro da pilha de Groove era a platina, então ela foi substituída por carvão em grafite. A intensidade da corrente, da tensão era a mesma, o preço era mais baixo, o problema permeava. Ainda liberava aquela mesma toxina, aquele gás NiO2, gás marrom, tóxico. Então, a revolucionária pilha de Leclanche, 1866. Uma das mais importantes da história, a precursora da moderna pilha alcalina que nós temos hoje. A substituição era um pouco mais inovadora, um pouco mais complexa dessa vez. Primeiro o padrão,
O ânodo era uma barra de zinco. O cátodo era dióxido de manganês misturado com carvão. E o eletrólito... O eletrólito ficava em volta do cátodo e do ânodo. Um pote poroso que se enchia do eletrólito. Cloreto de amônio. A pilha era simplérrima, baratérrima, de mesma intensidade de corrente. E o interessante, ela não liberava nenhuma toxina. Além de ser extremamente segura, permitindo, talvez, usos domésticos mais cotidianos. Bom, essa é a porção de história do vídeo. Eu acho que é o momento certo para se voltar pro conteúdo que de fato importa. Oh, modernidade. Eu preciso arranjar um trabalho. Foi o Murilo que escreveu isso no roteiro. E eu preciso de uma boa noite de sono. Que tal? Então eu estou aqui em outro dia, dessa vez para tratar do tema em questão. Eu tenho 5 folhas aqui, produzidas pelo meu contemporâneo Murilo Skillsat, que está aqui atrás na câmera. Dá um oi, Murilo. Olá, meus queridos. Olá, meus queridos. A gente tem 5 folhas para 5 modelos de bateria / pilha diferentes, abordados, claro, pelos meus colegas, outros contemporâneos aí. Então, em ordem cronológica, primeiro a bateria de níquel-cádmio, que eu não abordarei. A famosérrima bateria alcalina, que é a que utilizamos no dia a dia, no cotidiano. A partir dessa aqui, a níquel hidrato de metal, creio eu, é o momento em que as baterias começam a carregar e descarregar, como a gente conhece. As mais populares, Li-íon, utilizada em boa parte dos notebooks e celulares de maior porte, né? Na época eles eram um pouquinho menos finos, em decorrência da sua densidade em menor espaço, né? Energia condensada em um menor espaço, e pela sua utilização de um eletrólito líquido. E por fim, claro, o nosso conteúdo, a bateria de lipo. Inclusive, para experimentação isso é um pouquinho perigoso. Isso aqui é uma bateria de lipo. Então, o que tem aqui dentro? Vai estar mostrando aí uma imagem. Quando a gente abre esse negócio aqui, a gente tem, imagina um baralho de pôquer, só que no formato de eletrólitos, ânodos e cátodos. A bateria de lipo ela funciona de maneira bem simples. Deixa eu colocar em cima do papel, porque se explodir, explode no papel. Quando ela está 100% carregada, vamos imaginar assim, que eu tenho um drone e que eu estou operando em voos ali para mapeamento de terreno. E daí eu tô com uma bateria 100% carregada e eu vou colocar no meu drone. Quando 100% carregada, toda a energia, todos os elétrons, vai estar tudo condensado no ânodo, que não é nada mais, nada menos do que grafite, uma das muitas manifestações do carbono. Então, conforme eu coloquei no meu drone, vou utilizá-lo, coloquei ele para voar, estou mapeando o terreno, a energia, os elétrons, como no processo comum da pilha de Daniel, vão começar a passar do ânodo para o cátodo, que pode ser tanto uma mistura de lítio com níquel ou com cobalto, né? Depende ali do modelo da bateria. Tem LCO, que é para dispositivos de menor porte, em que a energia ela vai estar mais condensada ainda, vai ter mais densidade de energia em um menor espaço, então celularzinho, notebookzinho, e a NMC, creio eu, que é para dispositivos maiores, então você vai ter um carro elétrico, coisas do gênero. Então quando eu estou utilizando a bateria, a energia vai sair do ânodo, passar para o cátodo, que é essa transformação, por meio desse material em gel. A diferença da Li-íon para lipo é que a Li-íon é um líquido. E a lipo é um gel. Mas por que eles mudaram para gel, Alexandre? Deixa eu colocar no lugar certo. Porque o gel ele é mais flexível, ele é mais maleável, ele é mole. Claro, tem os seus problemas, ele é extremamente perigoso. Então, uma bateria de lipo totalmente carregada, ela pode explodir. Eu vou fazer um teste com todas essas baterias aqui. Eu vou colocar um modelo do Blender que eu fabriquei do Maicon.
e explodir as baterias perto do modelo do Blender para mostrar o raio da explosão, né? É um excelente objeto de teste. Então eu estou utilizando ali, ela vai passar por esse meio, que é um gel de lítio. Então os elétrons vão passar, o lítio ele vai funcionar tanto como esse meio de transmissão, como a própria parede porosa, como no caso da pílula de Daniel, é essa membrana, essa ponte salina, essa conexão por entre as duas. Que tal os testes, as explosões? Vamos para edição. Essa aqui é a imagem de referência, né? Que eu peguei dele, assim, contornadinho, bonitinho. E daí, tipo, o que foi gerado a partir disso não tem muito fundamento. Eu não consigo olhar pra ele. Eu não consigo olhar pra ele, velho. Tá muito... Meu Deus, quantos dedos o Michael. Ai, dá pra girar ele, ó. Olha que bonitinho. É o Michael. Meu Deus, não. Ai, cara, que é isso? De trás dá pra dizer que é o Michael. Dá pra dizer que é o Michael ainda. Esse aqui é o Michael explodindo, né? Eu consigo implementar muitos efeitos. Essa é uma curiosidade, assim, pra aula da professora, né? Eu consigo fazer um Michael de vidro. Eu posso imprimir ele. Eu consigo fazer o Michael derreter. Então vou esquentar aqui. Nossa, que coisa louca. Eu consigo desintegrar ele, ó. E eu consigo fazer um vórtex de partículas feitas do Michael. Então o que vocês estão vendo agora é milhões de pedacinhos do que um dia já foi o Michael. E eu consigo botar fogo no Michael também. Tá, Alexandre, mas antes de falar de raios de explosão da bateria, não seria interessante você explicar como não explodir essas baterias? Definitivamente. Então, vamos brevemente lá. A primeira coisa é, obviamente, saber procurar a bateria certa para sua ocasião. Isso significa saber ler as informações de uma bateria. Para isso, eu deixo aí a sigla VAC. V para voltagem, A para amperagem e C para capacidade de carga e descarga. Imagina um balão cheio de gás dentro de uma atmosfera com X pressão. Agora, imagina que esse balão furou e está vazando ar. Transforma esse ar em energia. Quanto maior a pressão atmosférica, maior a quantidade de ar expulso do balão por pressão, certo? A voltagem é essa tensão que empurra o ar do balão para fora, o gás do balão para fora. No VAC, A de amperagem é a energia contida em si. Imagina você chegando em uma loja de baterias de lipo atrás de uma bateria para o teu notebook, que está carregando dados de uma apresentação que você tem para entregar amanhã. Você olha o número de amperagem do encaixe da bateria do notebook e corre para a loja. Chega lá e vê isso aqui. Onde eu vejo a amperagem? O raciocínio ele é bem simples e a resposta está bem na cara. É só fazer uma conversão de unidade. Se o seu computador usa uma bateria de 3 amperes a hora, faz conversão para miliampere e na hora você saca. 3 amperes são 3.000 miliamperes. 3.0 também é raciocínio simples. 3.000 miliamperes. Tá, mas não tem nenhuma bateria na loja com os valores que condizem com a amperagem do encaixe do meu notebook. Não se preocupa. Verifica na internet sobre o modelo do fabricante e lá vai estar especificado que existe uma margem utilizável de amperagens mais baixas ou amperagens mais altas do que o sistema utilizaria com a bateria original, permitindo o carregamento do teu dispositivo sem danificar ele. C é de capacidade de carga e descarga. A descrição fala por si mesma, né? Se a gente voltasse para o balão, C seria o tamanho do furo pelo qual vazaria o ar, o gás. Quanto maior o furo, mais gás vaza. Ou, se a bateria recarregar, mais ar entra. Outras recomendações sobre baterias e sobre como não explodir elas. Nunca furar, esmagar ou curto-circuitar células. Segundo,
Armazene em um local seco, ventilado e fora de calor direto. Nada de deixar baterias nem celular dentro do carro e esquecer lá dentro num dia ensolarado. Terceiro, usar carregadores IBMS recomendados pelo fabricante. Então, não é plausível, racional você carregar uma bateria do gênero, que já é extremamente perigosa, com o carregador da Xiaomi que tu pagou, sei lá, R$5 no Paraguai. Quarto, se uma bateria inchar ou cheirar a queimado, afaste-se e chame serviço especializado. Não dá para consertar. Quinto, em incêndio de bateria de lítio, evacue e chame o corpo de bombeiros imediatamente. Sexto, descarte em pontos de coleta autorizados, pilhas, baterias recarregáveis. Não adianta jogar o lixo de bateria no lixo comum. Quando você misturar as coisas, ele passar pelo aquele mesmo procedimento de processamento de lixo, aquela bateria uma hora vai entrar em contato ou vai passar por uma dessas condições extremas que a fará explodir ou liberar aqueles gases tóxicos, o que pode ser extremamente prejudicial para o meio ambiente, o que pode provocar incêndios e, enfim, são muitos problemas e é muito simples. Não joga bateria no lixo. É isso das recomendações de segurança. Vamos voltar para a explosão do Michael. Something gold. Oh, something gold.